Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Evangelho de hoje, do Fonte Viva, o livro do Chico Xavier, ditado pelo seu mentor, o Emmanuel. O capítulo de hoje é o 85 e diz assim: impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa passagem está na carta de Paulo para Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade, quer dizer, o grande Paulo de Tarso, figura o trabalho cristão, então ele nos coloca o trabalho cristão como sendo uma carreira da alma, no estágio largo da vida. Cada um não almeja, não deseja uma carreira profissional, alguma coisa que quer fazer na vida profissionalmente. Aqui ele nos coloca que a nossa carreira da alma, o que nós deveríamos estar seguindo, perseguindo, correndo atrás, é o nosso trabalho cristão. Então vamos ver aqui o que ele nos recomenda. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos da sua época, daquela época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à inveja benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Então vamos tirar a inveja, o entusiasmo que tinha naquele momento, vamos só levar em conta o ato inicial dos competidores, quer dizer, aquela vontade de ir à luta, de enfrentar, de não desanimar. Então vamos lá. Cada participante do combate, da batalha, ele se despia, ele se tirava a roupagem exterior, aquela roupa que cobre o corpo, para disputar a partida, a luta ali naquele momento, com uma indumentária, com uma roupagem tão leve quanto possível, para não atrapalhar, Então, assim, também na aquisição da vida eterna. Então, ele compara a mesma coisa, daquelas batalhas, daquelas lutas daquela época, eles tinham que ficar com pouca roupa para facilitar, a luta ali. A mesma coisa se a gente quer chegar, se nós queremos chegar à vida eterna. A aquisição de vida eterna é imprescindível que nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. Quer dizer, que a gente se desfaça da roupa, daquilo que asfixia, que sufoca o nosso espírito. Aí entra tudo que nos atrapalha, todos os sentimentos negativos, tudo que for defeito, tudo que vai mesmo nos colocar para baixo. Então, é necessário que o coração se faça leve, se desfazendo de todo fardo inútil. Então, se o coração está leve, se nós temos dentro de nós, do nosso coração, mais sentimentos benéficos, mais sentimentos puros, de otimismo, de bondade, se nós deixamos mais de lado, tentamos vivenciar mais o que é bom e deixando de lado tudo que atrapalha, a raiva, o egoísmo, a inveja, tudo que for de negativo, se a gente conseguir, de alguma maneira, tentar nos despir, nos desfazer disso, a nossa caminhada, a nossa proposta aqui da Terra vai se tornar mais tranquila, um pouquinho mais fácil. Então ele coloca que na claridade da boa nova, o discípulo encontra-se à frente do mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. Se eu quero chegar do outro lado com a minha consciência tranquila, com a certeza de que eu fiz a minha parte da melhor maneira possível, eu tenho que lembrar dessas obrigações santificantes que Jesus nos deixou através do seu evangelho. Então ele coloca assim: as inibições contra a carreira vitoriosa
costumam aparecer todos os dias, quer dizer, os impedimentos, as dificuldades, os entraves. Então, temos-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. Ele vai pontuar algumas colocações aqui que nos aparecem no dia a dia. E a cada hora surge o impedimento inesperado. Então, vamos lá. É o parente frio e incompreensivo. Quem não tem um parente distante, difícil, que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada. A secura dos corações ao redor de nós. Pessoas que muitas vezes não entendem e não conseguem vivenciar mais a caridade, mais o amor. E isso acho que todo mundo muitas vezes tem na família ou próximo de nós. O companheiro que desertou, aquele companheiro que de repente foi embora, não quis nos acompanhar na caminhada. A mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, fez uma escolha não muito legal para sua caminhada. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada. Aquele amigo que de alguma maneira nós tentamos ajudá-lo, a despertá-lo, fazer com que ele acordasse para a nossa real missão aqui na Terra, mas ele muitas vezes não quer escutar. Quando a gente fala que o conselho é bom, mas muitas vezes a pessoa não quer escutar. Então, ele quer atrasar a jornada dele. Então, aí é o livre-arbítrio que nos é colocado a cada momento, a cada dia, para cada um de nós. O cooperador que a morte levou consigo. Então, que a gente não se desanime diante disso, daquela pessoa que nos ajudava, mas de alguma maneira chegou o momento dele, ele foi embora. Então, que essa pessoa que muitas vezes nos fortalecia, nos ajudava, nos dava incentivo, que a gente não se deixe desanimar, que a gente não perca a fé e persevere na caminhada, porque o momento dele chegou, o nosso ainda não. Então, que a gente não desanime, que a gente continue fortalecidos na caminhada. O ódio gratuito, do nada, por quê? Então que a gente não coloque dentro do nosso coração, não deixe alimentar o ódio gratuito. Para isso a gente tem que o quê? Tentar trabalhar o amor. A indiferença aos apelos do bem, quando Deus vai nos dando a oportunidade, vai nos chamando para fazer o bem, para que a gente vivencie mais isso. Mas estamos tão atordoados com as coisas materiais que a gente não consegue enxergar. Então, ele coloca aqui a indiferença, aos apelos do bem. Quando tem a perseguição da maldade, quando a maldade tenta nos atingir, mas se estamos fortalecidos no Evangelho de Jesus, nessa consciência de que somos filhos de Deus, que alguma coisa nós deveríamos estar fazendo aqui, quando a gente tem essa consciência, a gente não deixa que a maldade nos atinja. A tormenta da discórdia. Quantas pessoas que parecem ter prazer de trazer a discórdia, trazer a briga, só desavenças. Tem pessoas que parece que tem isso dentro dela. E isso são impedimentos que vão dificultar a nossa caminhada, a nossa chegada até Deus, a vencer a nossa missão aqui na Terra. A boa nova, ela, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina, quando estamos despertados para essa boa nova. Aí vem o despertamento, que eu muitas vezes falo bastante, bato na tecla. Não adianta a gente estar escutando a mensagem, um evangelho, uma palestra que nos eleva, mas se nós não tivermos o despertamento do que está querendo nos ensinar e tentar, em algum momento, incorporar isso em nossa vida, fica mais difícil. Vai ficar como se não tivesse dando resultado, não tivesse surtindo resultado. Então ele nos coloca assim: se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento, quer dizer, tudo que vai atrapalhar a nossa caminhada, e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. É o que diz, está falando aqui. Tenta,
tudo que nos impede a nossa caminhada, a nossa evolução para o alto, tentamos sentimentos negativos, raiva, ódio, inveja, maledicência, tentemos de alguma maneira tirar isso da nossa caminhada e vamos tentar de alguma maneira usar mais o que? A luz que nós temos dentro de nós e o amor que está aqui dentro, e vamos caminhar um pouquinho mais fortalecidos, né? Nessa caminhada do dia a dia que não é fácil, mas se estamos aqui é porque a gente tem condição e Deus está torcendo e querendo que a gente faça o melhor, que a gente vença essa etapa de aprendizado. E a gente fecha com uma historinha do livro Histórias que Elevam a Alma, do Guilherme Vitor M. Cordeiro. A historinha diz: Corrida de Sapos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo, muita gente para vibrar e torcer por eles. Começou a competição, mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir, mas havia um que persistia e continuava a subida, em busca do topo. A multidão continuava gritando, né? Todo mundo gritando: que pena, vocês não vão conseguir. E os sapinhos iam, né? Estavam mesmo desistindo, um por um, eles iam desistindo. Menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais ofegante, cansado. Mas já ao final da competição, que todos já tinham desistido, apenas ele continuou. E não é que todo mundo falou que ele conseguiu, todo mundo ficou admirado. A curiosidade tomou conta de todos, queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo. A moral: lembre-se sempre, há poder em nossas palavras e em tudo que pensamos. Portanto, procure sempre ser positivo. Não permita que as pessoas com o péssimo hábito de serem negativas derrubem as melhores e mais sábias esperanças do nosso coração. Essa passagem é do Albert Einstein. Então, que a gente faça que nem o sapinho. A gente não precisa ser surdos, né, organicamente, mas que a gente seja surdo ao pessimismo, ao desânimo, à maldade, à inveja, ao egoísmo, que a gente seja surdo a todos esses impedimentos negativos, né, que nos levam ao desânimo, que a gente olhe mais sempre para o lado da perseverança, do otimismo e do amor que Deus está esperando, que nos deixou através do seu Filho, está esperando que a gente vivencie mais isso dentro dos nossos corações. Paz e luz a todos, e que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre com o seu Evangelho, e que possamos levar a todos os locais do nosso planeta Terra vibrações de paz, de amor e de luz, vibrando por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando por um caso difícil que cada um de nós possa conhecer, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.